Nova temporada do Olha Cast na área e eu quero já te convidar para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E também para você deixar o seu like aí nesse episódio e compartilhar com outras pessoas que eu tenho certeza que vão curtir muito as informações que nós temos trazido aqui. Eu quero agradecer também aos nossos parceiros, a Tec Aço, empresa de calandragem, dobra em chapa de aço, aqui em Rio Verde, localizada lá no DIMP. A Ecopau Energia Solar, que tem demonstrado como é econômico e vantajoso para você investir no sistema de energia solar na sua casa, no seu comércio, na sua propriedade rural. E também a Covese Iveco. Gente, Covese Iveco fez um lançamento 2022 na Fenatran que chamou a atenção de todo mundo no novo caminhão S-Way que tem conquistado muita gente por aí quando é apresentado para eles. Vamos para nossa conversa? Hoje eu converso aqui com o Danilo Santos, que é consultor de vendas, uma empresa de energia solar, EcoPower, que é muito parceira nossa também, né? E a gente está aí trazendo informações para você, que tem um monte de gente se perguntando, houve uma mudança na legislação, nós vamos conversar sobre isso e sobre o mercado também. Danilo, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco. Obrigado a vocês pelo convite. A gente está aqui para diversificar, né, para explicar também como vai ficar daqui para frente sobre o solar, né, que é um mercado ainda em franco crescimento, que teve essas regras, né, teve essas mudanças. A gente está aqui hoje para explicar sobre isso. E eu já quero começar, então, dizendo o que muda, o que é essa nova taxação, essa lei, né, que traz uma regulamentação diferente do que era com relação a ter energia solar. Igual muitos falavam, né, que taxação do sol, mas assim, resumidamente, essa lei, todo o custo, né, de obra da rede na residência é feito pela companhia. Uhum. Essa taxação nada mais é que o pagamento, né, dessas obras que são feitas. Então, quando tem alguma obra, um fio que arrebenta, um transformador que estraga na sua rua, o custo de manutenção é da companhia. Então, a gente hoje paga a taxa mínima, né, do relógio, que é para manutenção do relógio da residência, e essa taxação é um pagamento, né, dessa manutenção e da entrega da energia na sua residência. A maioria dos sistemas hoje instalados são o on-grid, né, que é o sistema que a gente gera energia e injeta na rede. Então, a gente, por mais que a gente não utilize, né, a gente não compra mais a energia da companhia, mas a gente ainda utiliza a rede deles. Certo. É que vai chegar a energia na casa da pessoa, da empresa. O sistema que a gente trabalha é gerado e é injetado na rede. Então, a taxação nada mais é que um custo, né, que um pagamento da obra, né, que pode vir a ter na rede. A diferença é que até o 6, né, de janeiro agora, quem tinha aquele serviço em casa, aquele produto em casa, ela não pagava, ela não tinha essa taxação. A diferença é essa. Por exemplo, a gente teve, né, até o dia 7 de janeiro agora para enviar os projetos para a companhia. Quem for aprovado os projetos, né, vai começar a taxação, não vai deixar de ter. Só que começa em 2045. E quem fizer a partir de agora, já inicia o ano com a taxação. É basicamente isso. Por exemplo, quem tem projeto do ano passado, há 10 anos tem um projeto, ele vai começar a pagar a taxação em 2045. Só em 2045. Isso. Não vai deixar de pagar, mas ele vai ter um prazo maior para iniciar a taxação com ele. E novos projetos já iniciam com essa nova regulamentação. Agora, isso. Assim, o custo, né, que a gente estava falando, não é tão irrisório, né? Ou não é tão grande, né? Os valores, não vai deixar de ser viável fazer o sistema, tá? O que muda muito? A gente tem que avaliar se realmente o cliente precisa, né? Porque às vezes a gente faz orçamento para cliente perguntando o que ele tem em casa, se ele pretende ampliar o quadro elétrico, pôr mais ar, geladeira, para a gente já dimensiona o projeto um pouco maior do que a média que ele consome hoje, né? Então, o que vai taxar? Vamos supor um cliente aí que tem um sistema vai estar fazendo um sistema de 1.000 kW. Ele consome em torno de 500 kW lá na média da fatura dele. Certo. Então, ele fez um sistema dobrado, né, de 1.000 kW. A taxação vai ser em cima do que ele injeta na rede. O que é injetado na rede? Durante o dia, a gente tem um consumo instantâneo. Então, geladeira, ar-condicionado, chuveiro, lâmpada, que durante o dia você consome, já é abatido da geração sua lá do seu sistema. E o que sobra, o que é injetado na rede.
Então, por exemplo, a gente faz um sistema de 1.000 kW. Durante o dia lá, aí se a gente dividir por 30, né, vai dar em torno de 33 kW dia a geração. Então, durante o dia você gera 33 kW, vamos supor que você consome instantaneamente 20. Vamos pôr 23 para arredondar. Então, todo dia você vai injetar 10 kW na rede. No final do mês, você injetou 300. A taxação é em cima do que é injetado na rede. Então, você vai pagar uma taxação em cima dos 300 kW. Tá? E é um percentual que ele começa e vai... ele vai chegar em torno de 28% até 2029. Então, ele vai aumentando gradativamente ano a ano. E aí, em 2029, vai ser regulamentado pela ANEEL a nova... Talvez vai mudar alguma coisa, mas na média é isso. Então, por exemplo, dos 300 kW que é injetado na rede, a gente pega o valor do quilowatt hoje, está em torno de 83 centavos, daria ali R$240 de fatura, né? Certo. E em cima desse valor, que é o taxado, que é o que a gente chama de fio B, né? Que é o fio que a gente utiliza hoje aqui. Então, a taxação é em cima dos 240. Então, se a gente pegar aí 9% de 240, vai dar R$18, mais ou menos. É o que vai pagar de taxa. É bom a gente falar em números, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito assustadas. Isso, assim. é porque assim, é igual eu tava comentando com você lá fora. A gente argumentou um pouco errado durante esse último ano, né? A gente vender, a gente até que não, mas a gente viu de alguns colegas falando que a partir desse ano ia inviabilizar demais, não valeria a pena fazer, mas com a intenção de vender, né, no ano passado. Certo. Só que a partir de agora, a gente vai ter que mudar os argumentos, né? E mostrar para o cliente que ainda é viável fazer o sistema de energia solar. Que a economia é de quantos por cento? A economia a gente falava, né, até o ano passado, de até 95%. Pelos estudos que a gente está vendo, vai chegar agora a 80%. De até 80%. O que não vale a pena daqui para frente, né? Que a gente viu. Fazer rateios, por exemplo, igual eu te expliquei lá. Uma residência lá, o cara, só uma família de 4 pessoas, e vai fazer um sistema na casa de 1. Então, assim, 250 kW para cada residência. Então, a gente faz o sistema numa residência de 1.000 kW e vai fazer o rateio para as outras 3. Então, o rateio hoje, como se a gente dividir, né? No mínimo, você vai ter que injetar na rede 750 kW, que é os 250 para cada residência de rateio, né? Que a gente joga para lá. Então, a taxação é em cima dos 750. Então, o que é o ideal daqui para frente? Se a casa, né, comportar o sistema, cada um faz o seu. Que aí o valor de taxa é bem menor, né? Porque tem um consumo instantâneo, igual eu te falei. Então, uma casa de 250 kW que tem um consumo instantâneo de 100 kW, né, que é aquele uso do ar durante o dia, ele vai pagar a taxa em 150 kW só, né? Então, se você pegar 150, se a gente for fazer a conversão para saber o valor desse ano, 150, ele pagaria uma fatura ali de R$120 de fatura, né? Do 150 daria 120. Aí a gente calcula hoje em média de 7% em cima dos 150, que vai dar R$9. Então, assim, de um sistema de 250, ele pagaria em torno de R$9 de taxa, tá? E se for um rateio, ele vai pagar em torno de R$63 dos 750 que ele vai injetar na rede. Então não valerá a pena, no ver nosso, né, os rateios, né? Só se for um apartamento, a casa não comporta o sistema, né? Porque é de telhado, ou tem um prédio ao lado que dá sombra. Aí o cara, se quiser ir do solar, vai ter que fazer o rateio. Mas se não, igual muita gente fazia, o sistema que a gente tem, por exemplo, na nossa casa, é um rateio que a gente fez no sistema na casa do meu pai e a gente divide para os irmãos. Então, assim, a partir de agora, o rateio eu acho que vai ser um pouco inviável. Não vai deixar também de valer a pena. Só que as taxas serão maiores para ser pagas. E a gente ouviu muito nos últimos anos, nos últimos meses aí, né? De que quem não fizesse a instalação fotovoltaica estaria perdendo muito dinheiro. É mito ou é um pouco de verdade disso daí? Não, é verdade. Porque assim, ó, o solar, né? A partir do momento que você instala, a gente hoje financia ele 100%. E com carência de até 6 meses para pagar. Então, vamos supor que o cliente paga R$1.000 de fatura, né?
Então ele tem um consumo ali em média de 1.200 kW. Então a gente faz um sistema, né, em cima da geração dele, do consumo, financia 100%, sem entrada, com 6 meses de carência para começar a pagar. Então vamos lá, ele pagava R$1.000. Então a gente vai lá e instala o sistema na casa dele. A partir do momento, a gente tem um prazo em contrato, tá? Hoje de 80 dias para instalação. Então a Enel, a companhia que agora é Equatorial aqui no Goiás, ela tem um prazo de 15 dias úteis para fazer a homologação, né? Após a instalação, que a gente faz a solicitação. Então vamos supor que num prazo ali de 100 dias o sistema dele está instalado, gerando e homologado. Então, a partir daquele momento, ele já vai começar a ter a geração na casa dele e abater na fatura já todo o consumo. Então, vamos supor que ele zere a fatura e pague a sua taxa mínima. Então, a partir do primeiro mês, né, que dá em torno de 130 dias, né, com 100 dias é instalado e homologado, e mais um mês corrente para ele ter a primeira fatura dele com o sistema gerando. Então dá em 130 dias. Os 6 meses de carência dá 180 dias, né? Então ele tem ainda 50 dias de prazo para começar a pagar a primeira parcela do financiamento, que o valor fica mais barato do que ele paga de fatura. São parcelas fixas. Lembrando que se ele não fizer o sistema, tem os reajustes anual da companhia. Então os R$1.000 que ele paga esse ano, se ele manter o mesmo consumo no ano que vem, ele vai pagar R$1.070, 7% de reajuste, por exemplo. No segundo ano, vai cada dia mais aumentando. Com o solar, não. O solar, a parcela é fixa, né, do financiamento. Na média, a gente financia ele em 5 anos. Então, assim, a partir do quinto ano que ele quitou aquele sistema, ele vai pagar a sua taxa mínima, o restante ali da validade do sistema. Então vai perder dinheiro mesmo, Danilo. Então se você pegar ali, por exemplo, um cara aí que igual eu falei, a parcela já fica mais barata, energia limpa, renovável, manutenção quase zero. A gente pede, né, para o cliente regional urbano, a gente pede fazer uma limpeza a cada 6 meses. A gente tem um aplicativo do sistema que ele consegue acompanhar a geração. Então, se chegar alguns certos períodos do ano que o sistema está gerando, diminuir um pouco a geração, provavelmente é sujeira, que atrapalha, né, a absorção da radiação solar, então diminui um pouco a geração do cliente. Faz uma limpeza, um custo muito barato, tá? Em torno de R$10 por placa, na média. Então, assim, o custo de manutenção é zero, só essa limpeza 2 vezes por ano. E garantias, por exemplo, hoje, as placas têm garantias de 25 anos, com geração de até 80%, mas algumas empresas garantem, né, o equipamento com até 30 anos. Então, eu gosto de entrevista que as pessoas trazem números, eu adoro, jornalista adora números. Já que a gente está falando em números, vamos imaginar uma situação hipotética aqui, numa família, numa casa, numa residência, né? Comum, 5 pessoas, 2 adultos e 3 crianças, 2 ar-condicionado em casa. Certo. Televisão, eletrodomésticos comuns, máquina de lavar, essas coisas assim. O que, em geral, é sugerido para eles como instalação? A gente costuma fazer o orçamento em cima da fatura, né? Que aí lá na fatura da companhia já vem ali um histórico de 1 ano de consumo. Aí é onde a gente faz as perguntas, se o cliente utiliza o ar todos os dias, se ele economiza no ar, se ele pretende ampliar o quadro elétrico da casa, se ele pretende colocar mais um ar. Que aí ali a gente tem a média. Certo. Não, põe mais 20% aí que eu vou pôr mais um ar. Então a gente tem, né, uma tabela de consumo dos ar-condicionado, de potência também. A gente adiciona aquela geração ali, né, que ele vai ter, aquele consumo que ele vai ter no futuro, e a gente faz o projeto em cima disso. Tem cliente que fala o valor que paga, né, a gente consegue também fazer, não, eu pago a média de R$700 por mês. A gente sabe, né, calcular para saber o que é o consumo dele médio. E é feito o sistema em cima o orçamento é feito em cima do consumo do cliente. Se ele pretende ampliar, colocar mais um ar, mais 2, hoje, igual eu falei, com essa nova taxação, o ideal faz de acordo com a média do cliente, tá? Primeiramente. Se o cliente pretende ampliar o sistema no futuro, a gente coloca um inversor, que é um aparelho que faz a conversão da energia contínua para alternada, né? Que a gente chama de coração do sistema. Porque o dimensionamento do sistema é feito com a geração e o inversor que comporta aquela geração. Então, se o cliente no futuro pretende ampliar um pouco mais o sistema, a gente já pede, né, faz um orçamento já com o inversor com a potência um pouco maior
Que aí no futuro, quando ele for ampliar o sistema, ele já só adiciona novas placas para aumentar a geração dele. Porque, por exemplo, agora com a taxação, que você vai pagar toda a energia que passa pelo relógio, né, que é injetado, às vezes o cliente quer ampliar o sistema, quer pôr mais 3 ar na frente, e ele já quer fazer o sistema agora, já que comporta os 3 ar. Só que ele tem que lembrar que ele já vai pagar a taxação em cima da geração que ele nem está usando ainda. Sim. Então o ideal é, faz na média de consumo atual, se pretende ampliar, coloca um inversor maior já, e aí no futuro, Danilo, eu vou pôr o ar mês que vem. Então a gente já compra nova placa e instala a quantidade que ele precisa para ampliar o consumo dele. Então basicamente é isso. A gente tem informações que Rio Verde tem muita construção nova, né? Demais. A gente tem visto as construções novas, boa parte delas com energia solar. Agrega valor para o imóvel? Sim, a gente tem parcerias com imobiliários aqui, corretores, que a gente já vê os dois lados. Quando o corretor vende a casa que não tem o solar, a gente já fala, né, para o corretor oferecer, né, falar sobre o sistema um pouco. A gente dá uns treinamentos em algumas corretoras aqui, imobiliárias, e aí ele já argumenta um pouco com o cliente dele sobre o solar, né, que vale a pena, que agrega valor, e da mesma forma para quem está vendendo. Às vezes você tem uma casa que é para vender pela imobiliária, quando a imobiliária pega a casa, ele já argumenta já com o proprietário para fazer a instalação, que hoje a gente fala de média de 30% de valorização do imóvel. Então a casa aí de 500 mil aí, ele passa a valer em torno de 600, 650 mil reais. Com a instalação. Com o solar. Com a energia porque solar. Assim, você vai lembrar que você comprar uma casa hoje com energia solar, você não vai pagar fatura, né? Não vai pagar só taxa mínima. Então, a gente também tenta dimensionar de acordo com o tamanho da casa, né? Porque tem muitos locais que a gente vê, o cara quer fazer um sistema pequenininho para uma casa aí de 3 quartos, 3 suítes, só para ter o solar. Não é bem assim. A gente faz em torno depende muito da região, né? Do tamanho da casa, tamanho de cômodo, quantidade de cômodo da casa para fazer. Se tem piscina ou não. E aí você estava me falando um número interessante de imóveis, né? Residências com domicílios com energia solar no país. Isso é um dado da ABSolar, que é a agência regulamentadora aqui, né? A gente, agora até dezembro, a gente chegou a 1.570.000 residências com solar, né? E um dado do IBGE que a gente tem em torno de 70 milhões de domicílios. 85% são casas. Então, assim, o mercado está começando. A gente tem muita coisa para fazer. Igual eu te falei, a gente argumentou um pouco errado até o ano passado, para falar que valeria a pena, né? Que a gente viu muita gente falando de taxação do sol, que a partir do ano que vem não compensaria fazer. Então, assim, a gente tem que agora explicar, né, pro consumidor que não é bem assim, que valerá a pena ainda fazer o sistema, que vai reduzir só um pouco a economia que ele deixaria que ele vai ter, né, que até o ano passado a gente fala de 95%, e a partir de agora vai ficar em torno de 80%. Mas não vai deixar de ser viável. O payback, né, que é o retorno que a gente fala do cliente, vai passar de 3, vai para a média de 5 anos, né, que é o retorno do investimento. Vai aumentar um pouquinho, mas não vai deixar de ser viável. Se você pensar a longo prazo, né, que é o que a gente fala hoje, das garantias do sistema. Então, vai aumentar ali, por exemplo, o cliente que financiar em 5 anos, né, ele vai deixar de pagar a fatura, vai pagar só a taxa mínima. Lembrando que no monofásico é em torno de R$40, no bifásico em torno de 60 e no trifásico, né, em torno de R$100. Só que além dele pagar a taxa mínima, ele tem um consumo instantâneo da taxa mínima, que é o quê? A taxa mínima nada mais é que um pagamento de manutenção do relógio na sua casa. Você falou de financiamento, Danilo, esse financiamento é feito via banco, tipo, a pessoa tem... A gente tem as financiadoras hoje, né, BV, Losango, Santander também faz, e os clientes também que tem contas, né. A gente tem o Banco do Brasil com linha de crédito para solar. A gente tem as cooperativas Sicredi, Sicob, que também tem as linhas de crédito. O Itaú também agora tem a linha. Então, assim, quando o cliente é um correntista, que tem um relacionamento com o banco, a gente manda a carta de banco, né, para o cliente levar até o seu gerente
para ver se tem uma linha de crédito para ele. E aí a gente faz a média. Ele vai ver a taxa lá, vai ver a taxa com as financiadoras e com o que for mais viável para ele, ele faz. Faz o investimento. Entendeu? E aí, voltando naquela questão de números de domicílios, o Brasil é um país, talvez a gente pudesse falar em quê? Em 10 anos que houve um boom, assim, Na verdade, assim, o primeiro sistema instalado no Brasil, se eu não me engano, foi em 2011. Então, assim, a gente tá aí com 11 anos só. Pois é. Então, assim, e outra, antigamente, antes dos bancos, né, abrir essas linhas de crédito, ficava muito inviável, né? Porque às vezes o cara tinha que fazer um empréstimo pessoal, o pagamento à vista, para fazer o sistema. Então, assim, o boom mesmo do solar veio de 5 anos para cá, que foi quando abriu as linhas de crédito. Então, assim, aí ficou mais viável fazer, né? Porque antigamente, muita gente nem sabia que existia, né? Muita gente, eu acho que ainda hoje tem muito medo, assim, mito na de nossa investir. região aqui, cresceu demais de 3 anos pra cá, né? Que a gente viu, e, tipo, ano passado, por exemplo, que a gente viu aí todo mundo querendo fazer, abriu muita empresa. Só que a gente argumenta também com os clientes quando leva o orçamento pra lá. As garantias que a gente fala, né, que a gente te passou aí, são de 25 anos. Então, assim, tem que avaliar a empresa onde está fazendo, porque esses que nasceu ano passado, por causa do boom, a gente não sabe se ele vai se manter no mercado daqui 25 anos. Porque se você compra um produto com a garantia de 25 anos, daqui 10 anos, se ele der problema, você vai atrás de quem você comprou. A questão da manutenção, ela é sempre um gargalo em diversos sistemas, né, Dani? Vamos ser sinceros. Então tem que avaliar bem, né? Porque aí daqui 10 anos deu um problema no sistema. Você vai atrás de quem você comprou, né? Então, aí você tem que avaliar. Será que o cara vai estar no mercado ainda? Porque igual eu brinco, né, com o cliente. Falo assim, se você compra uma máquina de lavar Brastemp numa loja aqui, você não vai lá na Brastemp cobrar a garantia dela. Você vai onde você comprou. Então você tem que avaliar. Porque o solar ainda, no Brasil, a gente não tem fábricas, né? São todos feitos na China, mas na Ásia. Então, a maioria dos equipamentos são importados. Então, você às vezes tem um distribuidor aqui que pode dar a garantia, mas é tudo importado. Então, você tem que avaliar bem a empresa onde você faz. Porque o desconto que você tem agora, né, diferente de um orçamento para o outro, às vezes fica caro no futuro. E tem muito isso aqui em Rio Verde, né? Principalmente, eu conversei até com uma outra empresária, e ela falou pra mim que ela estava se especializando basicamente em manutenção de alguns sistemas que não sei quais empresas operaram, fizeram, né? Mas que tinha dado muito problema em propriedades rurais, principalmente. É porque assim, o solar, né, tem os equipamentos próprios, né, para ser instalado. Então a gente tem os cabos solar, que tem a espessura ali da camada mais grossa, porque fica exposto ao sol, né? Então tem tudo isso. Então muita gente usa um material mais barato, a gente usa a estrutura toda são de alumínio, né? Que não corrói com o tempo, né? Porque fica exposto ao sol e chuva. Então muita gente usa ferro. Então isso tudo atrapalha no futuro, né? Igual você tá falando, a manutenção que depois faz, por que ela faz? Porque a maioria das empresas talvez já fechou. Que o cliente comprou. Some. Então, o cara fala que não é culpa dele, fala que já saiu da garantia. Então, assim, tem que avaliar bem. Porque hoje todo eletricista que tem um curso, né, de instalação, ele consegue vender o sistema. Então, assim, não tem uma lei regulamentada ainda para quem possa vender, né? Porque tem que ter, né, uma estrutura para atender o cliente de forma correta. E aí, por falar nisso de manutenção, quanto tempo costuma durar um sistema de energia solar? O fabricante, os inversores tem validades não, né? São garantias, né? De 5 a 10 anos. As placas todas são 25 anos, com geração de até 80%. Isso quer dizer que até 25 anos, se a geração da placa tiver na potência dela de até 80%, está dentro da garantia ainda. E existe modelos diferentes de aquisição de energia solar? Por exemplo, eu ouvi, parece que existe uma modalidade parecida com, tipo uma locação, como se eu não fosse dona dos equipamentos, eu pagasse pelo uso deles? Tem. Na verdade, tem 2 tipos, né, que a gente tem aqui em Rio Verde hoje que a gente vê. Tem um sistema que a gente fala do Mercado Livre, né, que tem as usinas, né, grandes solares, que produz energia e comercializa ela com autorização da ANEEL. Como se fosse mercado de carbono.
Um economiza ali e vende pro outro lá. Mais ou menos isso. Então, tem esse tipo, que algumas empresas grandes, né, praticam. E tem as empresas que têm as usinas e ela vende porta a porta, né? Passa oferecendo nas residências, com economia que eles falam de até 15%. Então, aí nesse caso, é preciso que seja feita a troca da fatura para a empresa que está vendendo a energia lá para sua casa. E aí, na fatura, você não paga a fatura, você paga um boleto, eles emitem um boleto para você. No final do mês, pega o seu consumo, né? Aí eles fazem lá os cálculos e mandam um boleto para você pagar. Então, esse caso, por exemplo, você pagaria uma fatura de R$1.000, eles te mandam um boleto de R$850. Você tem uma economia de 15%, na média, né, que eles falam. Não é viável? Pode ser e não pode não ser. Em locais que o cliente não consegue fazer um sistema, às vezes tem um prédio ao lado que dá sombra, às vezes o telhado do cliente, às vezes é apartamento, que não tem como fazer o sistema, aí pode fazer, né? Que é 15%, é 15%, né? Uhum. Vale a pena sim. Uhum. Mas tem que avaliar bem se realmente é necessário, se o cara consegue fazer um... Porque eles falam assim, eles falam de sem investimento, né? Que você adquire e começa a ter 15% de desconto na fatura sem gastar nada. Uhum. Sem usar seu telhado, sem instalar nada. É o que eles argumentam aqui. É viável em alguns pontos, né? Uns sim, outros não. Mas aí o cliente avalia bem, né? O certo é fazer um orçamento no solar primeiro, faz uma visita técnica na casa do cliente, avalia se realmente tem como fazer o sistema, faz um orçamento adequado ali, e o cliente avalia o preço, né, do investimento. Mas lembrando que na maioria dos casos, o cliente ele troca o valor da fatura pelo valor do financiamento. Então, ele não vai ter um adicional na conta mensal ali do mês. Ele vai deixar de pagar o que ele pagava de energia para adquirir o sistema e pagar o financiamento. E lembrando que em 5 anos, na média, né, ele não paga mais o financiamento. E existem diversos tipos de painéis? Existem painéis melhores para determinadas regiões? A gente hoje, na média, a gente trabalha com 2 tipos, né? A gente tem todos eles são fabricados com silício e ele tem o monocristalino e o policristalino. O que muda um do outro no fritar dos ovos é que um consegue gerar mais energia que o outro, pelo modo de fabricação. Então, assim, os que trabalham com monocristalino é o que tem o maior potência, né? Que consegue tirar da placa a maior geração. O policristalino, ele tem ele é menor, né? A geração por placa do que o mono. Então, assim, o que barateia alguns orçamentos é isso. Às vezes o integrador ou o vendedor trabalha com a placa de policristalina. Então, ali na hora do cliente avaliar o orçamento de umas com outras, ele não vai entender, né, de placa. Ele vai ver que um fez por 30 mil, o outro tá vendendo a 33. Em geral, ele não entende mesmo. Então, assim, ele viu lá que tem uma economia de 3 mil reais se fizer com um. Só que ele não entende que na média, a longo prazo, aqui ele vai perder porque é uma placa que tem uma geração mais baixa. Porque na média, as empresas, né, que a gente chama de uma unidade de medida, a gente chama de quilowatt-pico, que é uma média, uma unidade de medida no solar. Tem quilowatt-pico e a gente conta por placa também. Então, assim, tem muitas empresas que dimensionam, por exemplo, quilowatt-pico hoje nosso aqui está em torno de 126 kW é 1 quilowatt-pico. Certo. Então, tem uns que dimensionam um pouquinho maior. Então, por exemplo, se eu usar minhas placas monocristalinas, ela vai gerar, por exemplo, 10 placas monocristalinas e nesse orçamento aqui, 10 placas policristalinas de mesma potência. Então, eu vou te entregar uma geração maior, porque as minhas placas conseguem gerar mais do que a policristalina. Mas quem está vendendo a poli coloca a mesma geração do que a mono, entendeu? Então, em alguns períodos do ano, que a gente tem um dia de sol maior, você consegue sim chegar naquela geração que ele te ofereceu, que você contratou. Mas em alguns períodos do ano, que a gente tem uns dias de sol menores, sua geração cai muito. A gente vende sistema com média. Então, em alguns períodos do ano você vai gerar muito, porque o dia do sol é maior. E no período ali de maio, junho, julho, o dia do sol é menor, você vai gerar menos. Mas na média anual,
vai estar dentro do que você contratou. Já outros orçamentos, a gente vê o cliente reclamando que está consumindo demais, e o que o vendedor argumenta? Ah, mas esse mês a gente teve 2 dias nublado, esse mês a gente choveu 2 dias. E nesse ponto aí que eu quero chegar. Entendeu? Então, como é que funciona com dias nublados e chuvosos? Então, o que gera energia? Não é sol, né? Não é calor, é radiação solar. Então, se está nublado, tem radiação solar da mesma forma. O sistema trabalha, não gera da mesma forma, da mesma potência. Porque as nuvens atrapalham a incidência, mas ele não deixa de gerar. Ele gera sim, entendeu? Então, muita gente argumenta, muito vendedor eu vejo cliente reclamando, até leva lá pra gente, igual no caso da mulher que você falou, a gente pega também pra avaliar, né? Pra ver o que tá acontecendo, porque de quem ele comprou, o cara falou que tá normal, mas ele viu que tá gerando menos. Aí ele usa esses argumentos de que teve 3 dias nublado a semana, choveu 2 dias, igual, por exemplo, esse período que a gente teve de chuva aí, nesses meses, o sistema nosso não caiu muita coisa. Por quê? A geração, igual falando, não depende do sol, do calor, né? Em locais que tem ainda, por exemplo, locais muito quentes, às vezes até atrapalha um pouco a geração. Então, o que vale pro sistema é radiação solar. Então, nublado e chuva, se tiver sol, se tiver radiação, não gera da mesma forma, mas não deixa de gerar energia. Ô, Danilo, a gente já caminhando pro fim, a gente teve uma mudança agora, né? Enel para Equatorial aqui. E você me disse que não tem como desmembrar, né? A energia solar ela tem que passar pelo sistema. Tem que passar pela companhia. Da companhia. E como é que vai ficar agora essa conversa, esse diálogo entre as empresas? Então, a gente teve, né, agora para Goiás, nessa mudança. Na prática, a gente homologou, né? Lançou, né, os últimos sistemas do ano, né? No sistema da Enel ainda. E aí passou agora para a Equatorial e ela que vai fazer as visitas, né? De homologação. Então, a gente não teve nenhuma ainda aqui, né? Porque está bem recente. Então, assim, eu sei que cada uma trabalha com prática diferente, né? Porque a gente tem as normas que a gente acompanha da companhia. Então, tem, por exemplo, Mato Grosso. Todo o sistema aqui é aterrado, né? Então, Mato Grosso são 3 hastes, Goiás são 2, na Enel, né? Então, assim, valia muito isso. Mas... pelo que eu entendi, de acordo com o projeto que a gente enviou pela Enel, a Equatorial tem que autorizar se estiver dentro do padrão Enel, né? Porque a gente teve essa mudança aí, mas, no caso, o cliente não teve culpa, né? Sim. Então, se a gente lançou a homologação pela Enel e está no padrão Enel, por mais que na Equatorial pode ser diferente, né? O que eles exigem, eles têm que autorizar porque foi um sistema feito na época onde a Enel ainda atuava aqui na região. Então, para acabar com as dúvidas da galera e para a gente finalizar mesmo, apesar das mudanças, ainda é muito vantajoso. Muito vantajoso. Assim, igual a gente fala, né? A economia que era de 95%, agora ela vai reduzir para 80%. E os rateios, né? Igual eu falei, a gente tem que avaliar se realmente é necessário ou não. Mas, no geral, vale a pena sim. Fechou. Pode fazer o sistema. Danilo, muito obrigada pela sua entrevista conosco aqui. Oportunidade. E você... Continue comigo que eu quero deixar um recado para você agora, viu? E eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Covés Iveco, né? A Iveco apresentou na última Fenatran o caminhão S-Way, que tem arrancado suspiros aí dos carreteiros para quem são apresentados. Há também Tecaço, a empresa que faz dobra de aço, chapa, calandragem aqui no DIMP de Rio Verde, e a EcoPower Energia Solar, sempre mostrando para você que é mais vantajoso, mais econômico ter um sistema de energia solar na sua casa. Mais uma vez te peço, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo.